Bom, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para a gente conversar um pouco sobre conteúdo teológico, conteúdo bíblico aqui no canal Edifique, né? Estou esses dias em casa, estou aproveitando para colocar bastante conteúdo aqui. Mas ó, se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar mais longe, compartilhe, leve para alguém. Me perguntaram esses dias qual era a minha visão teológica que me estruturava toda a minha visão bíblica, né? E eu falei que a minha visão teológica é uma visão teológica reformada. Eu sou um pentecostal, mas apesar de ser pentecostal, eu tenho uma visão mais reformada de algumas coisas. Me perguntaram, então, o que era ser um reformado? E talvez você que está aqui nesse vídeo tenha interesse também de saber. Então é um vídeo bem leve, bem rápido, para a gente conversar um pouco sobre isso e responder para todos aqueles que nos acompanham. Você que não nos conhece, caiu nesse vídeo de alguma forma, nos procure lá no Instagram, conheça o nosso ministério, conheça quem somos nós, nossa formação. Aqui na descrição vai ter lá o link do nosso Instagram e das nossas outras redes sociais. O que é ser um cristão reformado, primeiramente? O cristão reformado é aquela pessoa que predominantemente ela segue as doutrinas de alguns pensadores que surgiram no período pós-reforma. Você precisaria estudar a reforma para entender que durante a reforma protestante começaram a surgir uma série de reformadores, entre os mais conhecidos a gente sabe que é Martim Lutero, e essas pessoas elas foram produzindo uma série de conteúdos, doutrinas, e essas doutrinas são seguidas por esses que são chamados cristãos reformados. Aqui é só uma base para você entender, nós podemos estruturar mais esse tema em um vídeo mais longo, uma aula mais firme sobre o que é de fato ser um reformado. Então, durante a reforma vão surgir alguns pensadores, alguns reformadores, cristãos que não se contentam com a forma que a Igreja Católica vai conduzindo as coisas, eles vão começar a produzir uma forma de pensar, biblicamente falando, produzindo conteúdos que são, na época eram chamados, até hoje são chamados de confissões, a confissão de Westminster, a confissão de Sínodo de Dort, confissão batista, né? Muitos batistas não sabem disso, mas o batista, na sua raiz, também era uma igreja reformada, uma igreja da reforma. Então, algumas igrejas hoje, e algumas pessoas que às vezes não falam de denominação, mas alguns cristãos hoje, eles seguem as doutrinas que eram expostas nessa época, nesse período da reforma, que predominantemente uma doutrina baseada nas 5 solas, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, né? Sola Christus e sola Deo Gloria. Esses 5 solas, esses 5 pontos, eles vieram para contrapor uma visão que a Igreja Católica tinha ego, por exemplo, só para você ter mais ou menos uma noção. Sola fide, fide é fé, somente a fé. Por que somente a fé? Porque na época a Igreja Católica acreditava que com outros meios você conseguia chegar a Cristo, chegar até a sua salvação. Então tinha a venda de indulgências, por exemplo. Então, os 5 solas são para mostrar, realmente estruturar ali a fé de um reformado. Então, um cristão reformado, geralmente, ele segue essas 5 solas, você precisava conhecer essas 5 solas. Não somente isso, mas o reformado também tem uma doutrina da salvação um pouco diferente dos pentecostais tradicionais. Eu sou um pentecostal reformado. Mas o pentecostal tradicional tem uma doutrina da salvação mais baseada no livre-arbítrio, né? E o cristão reformado, ele não pensa muito, entende o livre-arbítrio de uma forma diferente. Ele entende a questão da salvação a partir do ponto de Calvino, sem concordar com todos os pontos de Calvino, evidentemente, né? Mas trazendo na base central da sua doutrina da salvação a doutrina de João Calvino, um dos pensadores. Não teve só João Calvino na época da Reforma que influencia os reformadores de hoje, tá? Os cristãos da Reforma. Tinha João Calvino, tinha Zwingli, tinha Melanchthon, tinha tantos outros reformadores que influenciaram para que os pensamentos reformados pudessem ser construídos assim como são construídos hoje. Então, basicamente falando, o cristão reformado, ele tem uma doutrina da salvação que é muito diferente, que influencia muita coisa, principalmente a doutrina da graça, né? Entende a doutrina da graça, a doutrina do livre-arbítrio, de uma forma diferente do que muitas pessoas entendem. Os reformados estão crescendo muito, né? No mundo inteiro o movimento reformado está crescendo muito, evidentemente que não chega a se comparar com o movimento pentecostal, que cresce cada vez mais, mas é um movimento que tem que ser considerado, porque cada vez mais, até mesmo os pentecostais, têm tido uma leitura da Bíblia com um pensamento mais reformado, que é mais ou menos a linha que nós seguimos na nossa linha teológica, apesar de respeitarmos também, evidentemente, desde que não contrarie a Bíblia, visões que sejam divergentes de ponto de vista menos, digamos assim, menos conflitantes acerca da palavra propriamente dito, porque da palavra não dá para negociar, né? É só a escritura, né? Então não dá para negociar. Mas em outros pontos a gente realmente aceita que existem visões divergentes. Quer saber mais sobre o que é ser um cristão reformado? Pergunte aqui embaixo, nós teremos o maior prazer e satisfação de responder para você.
tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Me conheça lá nas redes sociais, você que caiu nesse vídeo, de repente, que lá eu posso abrir mais para você, que foi só uma passagem bem rápida, bem simples, um pouco, bem por cima, sobre o que é, mais ou menos, ser um reformado. Mas tem muita coisa, isso seria aula para mais de hora, tá bom? Aqui nós teremos aula, teremos muito conteúdo para ser exposto para você. Deus abençoe a sua vida, eu sou o pastor Elia Rosa, esse é o canal Edifique, se inscreva aqui e fique conosco em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.